Olá, bem-vindo ao módulo 3 do nosso curso e nesse encontro a gente vai trabalhar um pouquinho a perspectiva de inovação nas organizações. Existem várias abordagens para tentar identificar se uma empresa é ou não inovadora. Diferentes autores trabalham com isso em universidades e também em empresas de consultoria. Durante o nosso encontro, nós vamos escolher, na verdade, uma dessas classificações, que é a classificação proposta pela Fundação Getúlio Vargas, e essa classificação vai apresentar para nós 13 diferentes dimensões de uma organização inovadora. É importante enxergar que a primeira etapa para avaliar se uma empresa é ou não inovadora é tentar perceber como que o processo de inovação acontece ao longo do tempo. Muitas vezes nós temos um produto inovador, um serviço inovador, mas depois daquele momento, depois daquela ideia que teve um belo resultado, a empresa não consegue manter esse processo no médio e no longo prazo. Por conta disso, alguns autores trazem a perspectiva de se traçar uma linha do tempo, tentando avaliar, ao longo do tempo de vida da empresa, se essa empresa produziu produtos e serviços inovadores. Essa é uma perspectiva interessante para a gente conseguir enxergar se ao longo do tempo a empresa mantém uma cultura para inovação. Esse elemento, pessoal, da linha do tempo é bem relevante porque, através da linha do tempo, a gente consegue perceber o valor do conhecimento organizacional também. Muitas vezes as pessoas passam pelas empresas e se a empresa não consegue capturar o conhecimento e construir um conhecimento organizacional, esse processo se perde. Durante esse encontro, nós vamos trabalhar então com 13 dimensões que tentam identificar como que as organizações podem ser mais ou menos inovadoras, considerando essa perspectiva temporal. Além da questão da linha do tempo, é importante também identificar que as organizações buscam métricas, buscam indicadores para avaliar o contexto da inovação. Por exemplo, quando eu lanço um produto inovador, qual é o impacto desse produto no faturamento da minha organização? Quanto por cento, por exemplo, do faturamento vem dos produtos inovadores lançados nos últimos 3 ou 5 anos? Um outro indicador poderia ser o número de patentes que a minha organização tem atualmente. Esses indicadores são indicadores mais tradicionais, mas que nos ajudam a avaliar também ao longo do tempo se uma organização é ou não inovadora. Independente da linha do tempo e independente dos indicadores, nós vamos trabalhar então com 13 dimensões que tentam avaliar esse processo. A primeira dimensão está relacionada diretamente ao processo de inovação numa organização. Segundo o Fórum da Fundação Getúlio Vargas, Fórum da FGV São Paulo, existe um processo de inovação que passa por diferentes etapas. A gente tem que lembrar o nosso conceito de inovação, que é uma ideia aplicada com uma ação e que tem um resultado. Partindo dessa perspectiva, o processo de inovação tem pelo menos 3 grandes elementos. O primeiro deles é um processo de geração de ideias. Esse processo de geração de ideias pode ser realizado de várias formas na empresa. Eu posso ter, por exemplo, grupos de ideias, que quando a gente tem um problema na organização, trabalha com esse grupo e tenta identificar diferentes alternativas. Eu posso ter as famosas caixinhas de sugestão, online ou presenciais, onde qualquer pessoa na organização pode trazer uma ideia e essa ideia pode ser, então, avaliada na empresa. E eu posso construir um processo em toda a minha organização, um processo disseminado, onde todas as pessoas da organização têm espaço para dar ideias. Então a primeira etapa, a primeira fase de um processo mais robusto é a geração de ideias. Mas não adianta nada a gente gerar ideias numa organização se na prática essas ideias não são avaliadas e implementadas. Não tem nada mais frustrante para alguém que deu uma ideia que não receber nenhum feedback sobre a ideia ou mesmo não ver perspectiva de implantação dessa ideia. Então a FGV traz como a segunda grande questão, além do processo de geração de ideias, um processo de priorização dessas ideias. Identificação de quais são as melhores ideias para serem aplicadas e nessa priorização, quais ideias têm o maior potencial de resultado para a organização. É importante que mesmo que a ideia de algum funcionário ou de alguma pessoa dentro da organização não seja priorizada como uma ideia adequada para aquele momento, que essa pessoa receba um retorno. Com o retorno, certamente ele vai novamente dar uma ideia. Sem retorno, provavelmente ele vai achar que esse processo não funciona na empresa e que não vale a pena gastar tempo com um processo de obtenção de ideias. A terceira etapa para fechar esse processo inicial, então, é o processo de implementação. Então nós temos a geração de ideias, com diferentes possibilidades,
Temos a priorização das ideias e depois a implementação das ideias. A implementação passa por algumas definições internas. Por exemplo, vale a pena eu definir um valor, um custo, por exemplo, para implementar uma ideia, onde até aquele custo os funcionários podem, nos seus setores, implementarem as ideias e avaliar o resultado? Essa pode ser uma política organizacional que pode trazer algum resultado. Mas, independente disso, o processo de implementação é um processo que deve ser cuidadoso, porque as ideias devem ter uma maior probabilidade de sucesso à medida que a gente tenha indicadores e um processo com maior cuidado. Nessa primeira etapa, então, nós identificamos 3 diferentes pontos para enxergar se uma empresa é ou não inovadora. E todos esses pontos atrelados ao processo de inovação. O primeiro deles, geração de ideias. O segundo, priorização das ideias. E o terceiro, implementação das ideias. No próximo vídeo, nós vamos trabalhar com as outras dimensões, então, para avaliar se uma organização é ou não inovadora, começando pela dimensão das pessoas como centro do processo de inovação. Até lá!